Boa noite. Nesta quarta-feira vamos entrevistar Pedro do Atum, do Republicanos, pré-candidato a prefeito de Areia Branca. E mais, Mossoró tem 5 candidatos à prefeitura. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para toda Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. Quarta-feira, metade da semana, a gente fala sobre a política de Areia Branca. Isso mesmo, aqui na Costa Branca, a política lá de Areia Branca também é muito emocionante, assim como em Mossoró, várias cidades do Oeste Potiguar. Hoje a gente entrevista Pedro do Atum, que está começando na política, podemos até dizer assim. Ele vai explicar o porquê que é candidato a prefeito, porquê que está buscando o executivo de Areia Branca. E você de casa pode participar, já mandar sua mensagem. Nós temos o nosso Instagram, @Cenário Político TCM. Tem também o WhatsApp 988028941. Você de Areia Branca, mora aqui em Mossoró, está nos assistindo, mande a sua mensagem. Você que está em Areia Branca, nos acompanhando também aí pelos canais, pela TCM e por nosso portal, você também pode mandar a sua interação, mande a sua participação no nosso programa desta quarta-feira. Bem, a 44ª sessão da Câmara Municipal de Mossoró acabou mais cedo, porque não teve quórum. Essa já é a 10ª vez, somente agora em 2024. Danilo Queiroz esteve na Câmara e conta pra gente como foi hoje lá no plenário. São 10 horas da manhã. Nossa equipe de jornalismo já está aqui há algum tempo, né? A gente veio para cá para realizar a matéria sobre a Câmara Municipal, mas olha, luzes apagadas, porta fechada, por quê? Na sala de sessões João Níceras de Moraes não está acontecendo nada, porque pela 10ª vez, somente neste ano de 2024, a sessão foi declarada prejudicada por falta de quórum. No momento da abertura da sessão, haviam apenas 6 vereadores presentes: Laurence Amorim, Marcruti da Maísa, Marleide Cunha, Osaniel Mesquita, Marrom Lanches e Uígenes do Gás. Vale ressaltar que, para poder se abrir as sessões, é necessário pelo menos 8 vereadores, ali para os pequenos e grandes expedientes. E para a votação da ordem do dia, é necessário pelo menos 12 nomes presentes no plenário. E, bem, não sou tão bom de matemática, mas com 6, esse número não é fácil de ser alcançado. Então, por isso, alguns vereadores até vieram até aqui, a sala das sessões, após o encerramento da sessão, mas vale ressaltar que, de acordo com o tempo regimental da Câmara, depois de 9h15, se não tiver quórum, sessão encerrada. É importante a gente mencionar isso, porque estamos em véspera da disputa eleitoral e pelo menos 17 dos nomes presentes na Câmara estão interessados em conseguir a sua reeleição. E a gente recebeu mais ou menos algumas garantias, né, tanto por Tony Fernandes, como também por Genilson Alves, de que a situação em oposição frequentariam as sessões da Câmara, coisa que não aconteceu nessa 44ª sessão realizada hoje aqui na Câmara. Os trabalhos retornam na terça-feira da semana que vem para a realização da 45ª sessão e a gente espera que os vereadores estejam no plenário realizando os trabalhos da casa. Danilo Queiroz para o Cenário Político. Pois é, Danilo Queiroz chegou lá procurando os vereadores, não encontrou nada, estava até com a luz apagada o plenário. Ontem a gente falou aqui, os vereadores falaram, os representantes lá das bancadas disseram que o período eleitoral não iria atrapalhar a dinâmica legislativa, ou seja, a realização das sessões, as votações, os pronunciamentos. No outro dia, menos de 24 horas depois, não teve sessão. Então é algo que não pode se repetir. Hoje na Rádio 95 a gente comentava sobre isso, que os parlamentares têm essa obrigação de pelo menos as terças e quartas estar lá no plenário, 9 horas da manhã, no horário regimental, faz pelo menos ali a presença, o registro, o debate inicial, por mais que não avance com propostas interessantes do ponto de vista deles, ou enfim, a gente espera que também da sociedade,
mas que possam estar lá e para ouvir as demandas, né, do povo. Ali é a casa do povo. Espero que não aconteça na próxima terça, mas eu já perdi de verdade, né, a expectativa de que teremos uma campanha eleitoral onde os parlamentares vão participar das sessões na Câmara de Mossoró. Vamos iniciar aqui a nossa entrevista com Pedro do Atum, pré-candidato a prefeito de Areia Branca. Pedro do Atum é um apelido por causa da profissão, né? Ele estava me contando antes de iniciar aqui o nosso programa que é do Rio de Janeiro, tem mais de 30 anos de experiência com pesca de atum. Vamos começar pelo começo, né? Por que Pedro de Atum e como foi que o senhor chegou em Areia Branca? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, meu amigo Praxede, boa noite a todos os telespectadores. Primeiramente, agradecer a TCM pela essa oportunidade. Bom, Pedro do Atum, carioca, iniciei na pesca há mais de 30 anos e no ano de 2000 a gente começou em Cabo Frio a ter muito atum e o preço não ajudava muito. Então a gente foi para Rio, São Paulo, fomos estudar o ciclo do atum e em menos de um ano a gente já tinha mais de 40 barcos pescando atum em Cabo Frio, conseguimos alcançar um preço, conseguimos um parceiro na Inglaterra para comprar o lombo de atum. Então, de 10 barcos que entravam, eu comprava 9. E aí, por isso, virou Pedro do Atum, né? E o senhor chega do Rio de Janeiro aqui na Costa Branca do Rio Grande do Norte. Como foi essa vinda aqui para o nosso estado? Primeiramente, em 2011, a gente começou a comprar peixe em Natal. E através de alguns estudos com os biólogos Paulo Agrive, Eduardo Pimenta, a gente chegou ao ciclo do atum, que a entrada dele é no Atlântico. E o ponto mais perto seria o Nordeste. Em 2011, um barco meu foi ao fundo e uns pescadores do Espírito Santo, que já habitavam aqui em Natal, vendiam peixe do barco Marlha Azul para mim. E quando esse dono do barco me viu acho que foi até no Fantástico, passou em todas as televisões, né? O drama que a gente passou por ter uma embarcação 22 dias à deriva. Graças a Deus os pescadores estavam vivos. E aí, quando ele assistiu a coisa, ele me chamou que não aguentava mais os pescadores, queria te vender o barco. E os pescadores me ligando que se ele vendesse o barco, iam voltar para o Espírito Santo com a mão na frente e uma atrás. E a família dizendo que eu não era louco de vir para cá comprar barco, mas Deus deu a direção. Eu vim, comprei o barco e tenho sucesso até hoje. Qual é hoje o tamanho dessa produção do atum? Inclusive, virou até Festival do Atum em Areia Branca, enfim... transformou a cidade, né? Porque hoje é muito fácil de associar Areia Branca com atum, mas quais são os números do atum no Rio Grande do Norte a partir de Areia Branca? Bom, primeiramente, o que aconteceu? Como aqui não tinham barcos pescando atum, a gente tinha essa possibilidade de fazer o cardume associado, que é uma modalidade do qual a gente pescava no sul, esses pescadores. E quando eu comprei o barco, eles disseram, vamos para lá que a gente vai fazer o cardume. Eu apostei neles e fomos de Natal, foi para o Maranhão, Camucim. Realmente essa pescaria do cardume, ela começou em Camucim. Após um barco meu, esse Marlha Azul, quebrar no mar, ele foi rebocado para Areia Branca e nós tínhamos todo um cenário favorável, que nós tínhamos uma empresa, seu Jorge Basto, que só trabalhava com lagosta, ficava 6 meses ociosa. Lá ele tinha tanque de óleo, tinha gelo, e meus pescadores me chamaram a atenção. Eu fui até Areia Branca, fui muito bem recebido e imediatamente a gente fez o ponto para comprar o peixe. Aí nós trouxemos aí uma média de uns 30, 40 barcos, porque o pescador do Espírito Santo, de atum, ele vai 5, 6 dias de viagem, e esses barcos chegaram em Areia Branca.
Então, tinha areia branca com uma produção de 40 toneladas. Nós batemos mês de dezembro com 1 milhão de quilos, né? Então, a gente começou ali esse trabalho e entrou 2014, ele deu aquele pico. Os empresários, os donos de barco que tinha da lagosta, começou a ver, a perguntar, a gente começou a ensinar, e aí começaram a se fazer barcos e gerou toda uma economia, né? Então, hoje a gente tem uma média de 60 barcos, 60 a 65 em areia branca, licenciados para trabalhar, que tem uma licença, tem toda uma burocracia. Hoje nós chegamos a pescar aí uma média de 500 toneladas mês, deu uma caída agora, mas a nossa capacidade lá é de 500 a 800 toneladas mês de atum já em areia branca. A gente falando aqui sobre as candidaturas lá de areia branca e com o fim das convenções partidárias, Mossoró já tem definição de quem são os candidatos à disputa ao Executivo Municipal nessas eleições. São 5 candidatos. Acompanhe. Cerca de 184 mil moçoroenses aptos ao voto terão 5 opções de candidatos a prefeito e vice-prefeito no pleito desse ano. Os nomes foram oficializados durante as realizações das convenções partidárias, que tinham seu prazo máximo até o dia 5 de agosto. A primeira convenção foi realizada pelo Partido Liberal, que apresentou Genivan Vale e Nayara Gadelha como prefeito e vice-prefeita, em uma chapa puro sangue, em evento realizado no Hotel Vila Oeste no dia 26 de julho. E a expectativa é muito boa e que nós possamos formar um número bom de vereadores, que a gente tenha sucesso para que nós possamos continuar trabalhando por Mossoró. O único nome ideologicamente associado à esquerda, Vitor Hugo Souza, foi anunciado enquanto candidato a prefeito pela Unidade Popular, com Renan Marrocos no posto de vice. A convenção foi realizada na sede da ADUERN, no dia 27 de julho. A gente conseguia realmente reunir as forças da esquerda para disputar o projeto de cidade que a gente quer, né? Que é um projeto de cidade voltado para a classe trabalhadora. No dia 3 de agosto, a convenção do PSDB Cidadania, ocorrida no Hotel Vitória Palace, lançou o nome do atual presidente da Câmara, Laurence Amorim, como postulante à prefeitura, com a vereadora Carmen Júlia, do MDB, enquanto vice. É fruto de muito diálogo, a maior coligação, com 9 partidos aqui reunidos, e um grupo forte, um grupo fortíssimo que quer discutir e debater a cidade de Mossoró. Ainda no dia 3 de agosto, o atual prefeito Alisson Bezerra teve o seu nome anunciado pela União Brasil à reeleição, no evento realizado na quadra do Instituto Sementes. O candidato a vice será Marcos Medeiros, do PSD. Estou muito feliz, estou grato a Deus, grato à minha família, por tudo que tem feito a minha vida, grato à minha equipe, ao servidor da Prefeitura de Mossoró, meu muito obrigado. O último anúncio de candidatura majoritária a ser realizada foi a do PRTB, no dia 5 de agosto, data limite para a realização das convenções. O partido lançou as candidaturas de Irmã Seição como prefeita e Fábio Félix como vice-prefeito. É pela segunda vez que estou lançando o meu nome à disposição de toda a população de Mossoró. O povo é quem vai fazer a diferença, é o povo que vai decidir. A partir do dia 16 de agosto, inicia-se a corrida ao Executivo Municipal de maneira oficial, em uma disputa em que apenas a vitória interessa. Quem irá entrar pelos portões do Palácio da Resistência na condição de prefeito ou prefeita de Mossoró? A gente vai ter essa resposta apenas no dia 6 de outubro, após o fechamento das urnas. Até lá, e também no dia da eleição, você acompanha tudo na maior cobertura das eleições no Rio Grande do Norte, aqui com o Grupo TCM. Um spoiler, a gente já antecipou aqui quando que vem a pesquisa de Mossoró, dia 19 deste mês de agosto, 3 dias depois do início da campanha eleitoral. 19 de agosto tem TCM Pesquisa, aqui no horário do cenário político, tá? Então, coloque aí na agenda. Debate com os 5 candidatos, estes que vocês viram aí nessa reportagem do Danilo Queiroz. Debate da TCM, dia 5 de setembro. Então, as assessorias já estão sendo aí contatadas,
os coordenadores de campanha. Próxima semana já vai ter uma reunião para a realização do debate aqui na TCM. Debate você conhece muito bem, costuma dar o rumo, né, a toada aqui do processo eleitoral de Mossoró. Fiquemos atentos, muita coisa deve acontecer nestas próximas semanas. E claro, você acompanha tudo aqui no cenário político TCM e também na rádio TCM 95 FM, no Meio-Dia TCM. Vamos voltar aqui a nossa entrevista com Pedro do Atum, que é pré-candidato a prefeito de Areia Branca pelo Partido Republicanos. Seu Pedro do Atum, e por que o senhor resolveu entrar na política? Porque o senhor, agora, falando nessa questão empresarial, ao que parece, o senhor conseguiu atingir alguns objetivos, né, algumas metas como empresário, como empreendedor. Por que a política? Por que a política, né? Vamos lá. Desde 2012, a gente frequenta Brasília por conta das licenças de atum. Atum é um peixe controlado pelo ICAT, que é um órgão mundial, e todas essas embarcações têm que ter uma licença. E desde 2012 nós víamos tendo problema com licença. Chegando no Rio Grande do Norte em 2012, 2013 em Areia Branca, conheci Abraão Júnior, que era o superintendente da pesca aqui do governo federal, que nos convocou para ir para Brasília, porque o Republicano sempre foi o partido da pesca, né? E nos levou para o ministro da Pesca, que na época conversamos com o ministro da Pesca, conversamos com o secretário de Pesca, os problemas da licença. A gente aqui já estava tendo dificuldade, que o IBAMA estava atrás, a nossa licença ela não era de cardume. E aí a gente começou a frequentar Brasília, 4 vezes no ano, né? Então, quando a gente ia a Brasília, a gente aproveitava, ia no gabinete dos senadores daqui do Rio Grande do Norte, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, procurávamos também os deputados federais, né? Tivemos uma reunião com o ministro do Meio Ambiente, quando se criou a MONA e a APA aqui do Morro de São Pedro, São Paulo, onde nós brasileiros não podemos pescar, mas os estrangeiros pescam. Então a gente teve uma reunião e tivemos, na época, tivemos lá com os senadores, com o deputado, e virou um hábito. A gente ia a Brasília, ia resolver a reunião da pesca, que era o CPG do Atum. São de 2 a 4 reuniões por ano e era sempre em Brasília. E eu sempre aproveitei para ir nos gabinetes. E esses últimos anos a gente teve que ser muito mais atuante, porque a gente conseguiu em 2018 a licença, 250 licenças do ICAT, que deu ao Brasil, por ser uma pescaria de um poder econômico muito forte, onde a gente tem 7 a 8 pescadores em cada embarcação para pegar 10 toneladas de peixe, quando as embarcações asiáticas levam 15 pescadores para pegar 400 toneladas num lance só. Então o ICAT reconheceu que era uma pescaria de inclusão social e em 2018 a gente ganhou essas licenças, por isso a gente fez o Festival do Atum, que era para comemorar essas licenças, Festival Gastronômico do Atum, e atrair as empresas para Cabo Frio, para Areia Branca, as indústrias. E agora no ano de 2023, nós tivemos uma paralisação do atum. Então, eu sou o presidente da associação, que é a Associação Asperne, Associação dos Proprietários de Barco do Rio Grande do Norte. Eu sou licenciado por conta da campanha. Nós nos reunimos e tínhamos que fazer um protesto. Aí começamos a falar o protesto, o pessoal falou, vamos fechar a rua, tacar fogo na rua, vamos queimar pneu. O outro falou, vamos fechar o canal para os barcos do sal não sair, as embarcações. Nós estávamos no período de carnaval, eu falei, olha, eu gosto de carnaval, eu fui presidente de escola de samba no Rio, vamos fazer um bloco do atum e vamos trazer os deputados para a gente protestar. Então nós trouxemos uma maneira de protesto, com reverência,
criamos um bloco do atum, que superou as expectativas, deu mais de 8 mil componentes. Nós conseguimos, com verba pedimos aos nossos compradores de atum, às indústrias que compram, falaram, olha, nós precisamos fazer um protesto e não temos como fazer com o bolso. A gente precisa da ajuda de vocês, porque vocês ganham dinheiro com peixe de areia branca. Então, como eu também tenho vários projetos sociais, que a gente mantém a areia branca com recurso do pessoal de São Paulo, das indústrias, que quando tem um evento a gente pede essa ajuda a eles. E foi um sucesso. E como o carnaval de areia branca ele não era feito dentro da cidade há muitos anos, o povo entendeu como que era um ato político. E começou o povo dizer, seu Pedro vem candidato, o senhor já era para vir candidato a vereador anteriormente, o senhor dá muito emprego na cidade, ajuda muita gente, porque através da associação eu faço parte também da Câmara Setorial do Desenvolvimento do Estado, do qual recebi uma condecoração em 2020 do Desenvolvimento Econômico do Estado, né? Então, são muitas ações que a gente tem envolvendo a política, né? A gente tinha também muita aproximação com a governadora por conta do subsídio do óleo diesel, entendendo? A gente tem com o presidente da República, de todos os 4 governos passados, com os senadores, com os ministros, por conta do desenvolvimento que a gente traz. A gente cria emprego. E o senhor busca ser prefeito para aumentar essa prioridade ao atum, ao desenvolvimento econômico? É isto também, não? Também, não só isso. O que acontece? O povo começou a chamar, eu me empolguei e falei, eu sou o candidato, porque o povo está desacreditado de areia branca. A gente tem 30 anos o mesmo grupo revezando o poder. E a cidade simplesmente com um atraso de 50 anos, né? Então, a gente viu a possibilidade de, como empresário, poder mudar a condição da cidade, poder melhorar a cidade, né? Então, nós fomos pesquisar, aceitei o convite do povo, não foi Pedro que quis ser o candidato, foi a pedido do povo. E a gente viu que tem muita coisa que a gente pode fazer para a saúde. Hoje a gente tem nossos doentes, quebrou uma perna, tem que vir para Mossoró para engessar. Quebrou um dedo, não tem um raio-x. Uma cidade rica, né? E a gente resolveu aceitar esse desafio do povo. Talvez o povo, por ver nossas ações nesses 12 anos de areia branca, a gente tem sempre ação social. Semana Santa, a gente, através da nossa empresa, distribuía atum. Na pandemia, a gente conseguiu 6 mil máscaras, conseguimos álcool gel, conseguimos cestas básicas, tudo através da associação, né? E através do bom relacionamento que a gente tem com o governo federal e estadual, independente se ele é do lado que seja, não tem bandeira. A bandeira nossa é desenvolvimento, é criar emprego, é trazer o empreendedor, trazer indústria, trazer empresa. Nós temos uma indústria que a gente conseguiu levar 3 anos atrás. Eles compraram um terreno, eles têm uma proposta de 500 empregos e o terreno está lá. Já começaram a mexer. Eles querem contrapartida do quê? 10 anos de isenção de IPTU ou alguma coisa, que o governo estadual também dá, porque a gente tem um projeto, lá tem um projeto de que você colocar uma indústria no interior, você tem até 95% de desconto no ICMS. E o município poderia dar uma contrapartida, não deram, né? E a gente pretende trazer essa indústria, que eu vivo da pesca do atum, eu vivo da venda do atum, e com certeza nós vamos ter preço. Já já a gente volta aqui à nossa entrevista com o Pedro do Atum, mas antes, vamos falar sobre Festa do Bode, que começa amanhã aqui em Mossoró, viu? A 24ª edição da Festa do Bode começa nesta quinta. O evento, considerado um dos mais tradicionais
do calendário de exposições agropecuárias do RN é realizado pela Prefeitura de Mossoró com a parceria do Governo do Estado. A festa vai acontecer no Parque de Exposições Armando Buá até o domingo. O secretário de Agricultura, Fabiano Moreira, falou sobre a festa do bode no programa Meio Dia TCM da 95 FM. Acompanhe. Todos os currais estão comercializados, estão vendidos, então lá na festa do bode a expectativa é que realmente, a não ser por algum imprevisto, né, um caminhão quebre, o produtor não consiga vir, mas nós já vamos ter lá mais de 1.000 animais no parque. Nós teremos de expositores aí algo em torno de 60, 70 produtores diferentes, né, expondo os animais. Serão mais de 120 estandes, e 120 estandes aí dispostos lá em todo o parque, estande de produto, de serviço, de veículo, de implemento, de máquina pesada. Todos os minicursos, palestras, oficinas já estão com as inscrições já, né, finalizadas, e as caravanas já estão confirmadas. Nós teremos aí diariamente 2 ônibus da zona rural e no sábado serão 3, né, trazendo produtores para poder participar na festa do bode. Então o evento, ele, né, tem no planejamento, e hoje a gente está comprovando que a gente vai sim conseguir preencher todo o espaço e fazer uma exposição, né? É uma feira de negócio para o homem do campo, e aí isso atrai também a população geral. A festa do bode tem um orçamento de aproximadamente 5 milhões de reais. Isso aí envolvendo toda a estrutura, premiação, a parte artística, a parte cultural, e aí ocorre através das parcerias. Então você perceba que, por exemplo, a Conab, ela vai estar com a carreta vendendo milho em balcão a preço subsidiado. Você vai ter lá a estrutura, a carreta lá do Banco do Brasil vai estar lá com a parte de comercialização. O Sebrae com o stand que vai estar muito bacana. Então a gente só consegue trabalhar com essas parcerias. E aí esse incentivo, esse investimento que o município faz na cadeia, certamente tem retorno, né? Se eu dar o dado aqui do ano passado, só os bancos liberaram algo em torno de 8 milhões de reais, e aí a gente teve uma expectativa ano passado, a gente tem um número de que tinha rendido cerca de 10 milhões de forma direta. E sem contabilizar o que gerou no hotel, no restaurante, na pousada, só de forma direta ali dentro do Parque Armando Buá. Então tem retorno. Muito importante, a festa do bode começa quinta-feira, vai até o domingo, e você pode participar desta vasta programação. E a gente sempre fala aqui, quando Fabiano vem aqui no cenário político, esta é digamos assim, é uma festividade da porteira para fora. E tem toda a preparação, a qualificação da porteira para dentro. Então, é realmente algo que movimenta a economia aqui de Mossoró. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com Pedro do Atum, que é pré-candidato a prefeito de Areia Branca. E como é que está lá, senhor Pedro? Como é que está essa organização da campanha? O senhor está no Republicanos, a convenção definiu vice, como é que está aí também as candidaturas proporcionais à Câmara de Vereadores? Como é que está essa articulação política em torno aí dessa pré-candidatura? Bom, nós fizemos uma junção muito boa. Nós temos o Emanuel Nogueira, que é o nosso vice, que lançou a pré-candidatura primeiro que a gente para prefeito. E nós conversamos, vimos a possibilidade de nos aliar, porque seria uma terceira via na época, né? E a gente começou a ver que com o cenário político em Areia Branca, nós temos um pré-candidato que foi cassado. E na saída desse pré-candidato, migra muito voto para a gente. Então a gente resolveu se unir pelo bem de Areia Branca, né? Hoje nós temos o doutor Emanuel, que é um advogado, ele é nosso vice. Nós temos o Solidariedade, temos 12 vereadores, fizemos uma nominata com os 12 pré-candidatos, né? A maioria de projetos sociais que a gente ajuda desde que chegou em Areia Branca em 2013, e que nunca se envolveram na política e acreditaram no nosso projeto e falou, nós vamos vir candidato com vocês. Nós temos um candidato também que já foi secretário de Cultura dos dois partidos, durante esses 30 anos, né? Porque eles se revezam no poder, e resolveu também acreditar porque foi quem fez foi a empresa que a gente contratou para fazer o Festival do Atum. Então nós estamos bem, temos uma nominata, com 12 pré-candidatos,
temos um vice, estamos muito bem articulados, nós temos um bom relacionamento, né, com os senadores do Estado, com os deputados do Estado, tanto estaduais como federais, que sabem do problema de Areia Branca, que querem o crescimento de Areia Branca. Areia Branca tem um potencial turismo belíssimo, são 42 quilômetros de praia. Nós levamos a Areia Branca para o mundo. O mundo hoje conhece a Areia Branca através do atum. Então, através desse atum, a gente conseguiu trazer japoneses, italianos, espanhóis, por conta do atum, descobriram o turismo. Então, a gente tem já redes de hotéis querendo se instalar em Areia Branca, já tem terrenos comprados para que a gente possa fazer uma via costeira em Areia Branca. A gente tem condições de fazer com que o Hospital de Areia Branca vire um hospital modelo, porque Areia Branca é uma cidade rica, é uma cidade que a gente tem, acho que é o 8º PIB do Rio Grande do Norte. A saúde, a gente quando fez uma pesquisa, a gente viu que a saúde é o índice pior que a gente tem de mais reclamação é a saúde. Nós temos um hospital que falta remédio, falta médico, falta tudo. Aí quando você vai ver, os gestores são médicos. Então, o que acontece? Eu tenho um filho em Areia Branca. Eu ia voltar com ele, eu ia levar eles para o Rio de Janeiro, mas quando meu filho falou, gente, a gente viaja muito, a gente tira uma folga, vai para um resort, e ele com o negócio de futebol, aí eu falei, rapaz, meu filho vai para o Rio de Janeiro quando eles vão fazer burla com meu filho. Quando ele falar, gente, bom dia, eu falei, não, eu vou fazer de Areia Branca um lugar melhor para que eu envelheça com qualidade de vida. Eu já tenho 63 anos, tenho um filho de 6 anos, que é o Pedro Miguel, tenho minha esposa Micarla em Areia Branca, que é cria de Areia Branca, e eu quero uma cidade melhor, mas a gente se preocupa muito, porque a gente tem um plano de saúde e quem não tem? E o povo? A gente tem uma levada que eu vim conhecer agora por questão de me envolver na política. É um valão que corta a cidade toda. Aí a cidade agora pegou 59 milhões de empréstimo. Se ela arrecada mais de 500 milhões em 4 anos, por que não fazer essa levada? Fazer ali nessa levada um corredor esportivo, colocar os equipamentos para que os idosos possam se exercitar, porque essa área tem muito idoso, tem muita criança. Como nós somos criados em favela, nós temos lá no Rio a Vila Olímpica, que dá certo. Hoje a gente vê a Olimpíada, quantos atletas não tem ali que vêm de comunidade carente porque teve uma Vila Olímpica? Então a gente foi em busca desse projeto para cuidar dessas crianças, com parceria com o governo federal, com o governo estadual. A segurança, nós temos 18 PMs, são 3 PMs por dia. Para a cidade toda? Para a cidade toda. Então eles falaram, seu Pedro, se a gente for levar um preso em Mossoró, a cidade não tem. A gente tem um projeto para a cidade monitorada. Monitorar a cidade é convênio com o governo do Estado. A gente tem um projeto para criança atípica. Não tem atendimento para criança atípica. Você tem um hospital, e esse número vem crescendo cada vez mais em Areia Branca. Em pleno século XXI, tem gente carregando água na cabeça em Ponta do Mel, em Redonda, entendendo? Então, a gente viu que a gente tem condições. Por isso a gente está migrando para a política. Entendendo? Cristóvão, uma praia daquela tão linda, abandonada. A gente foi em Cristóvão, eu conheço porque todo fim de semana a gente vai para uma praia dessa almoçar. Eu sou nascido, eu vivo em beira de praia. Até a minha profissão, minhas filhas brigam comigo, pai, passa protetor. Eu falo, não, eu não preciso mais, eu já estou calejado, né? Então, a gente quer que a gente tenha um turismo, que a gente tenha emprego, entendendo? O turismo, quanto de renda pode trazer para essa cidade?
Seu Pedro, quando o senhor fala que o senhor é empreendedor e que faz parte de todas essas associações, tem essa ligação com Brasília, a gente compreende que uma coisa é o ramo empresarial e outra coisa é a política. O senhor acha que é possível trazer essa dinâmica empresarial para a política? É possível, claro que é possível, porque a gente tem credibilidade. Tudo que a gente se propôs fazer pela pesca, pela indústria da pesca, a gente fez até além ainda, fez a mais ainda. Então, nós temos credibilidade. E a política, infelizmente, a de Areia Branca, principalmente, está carente de políticos com credibilidade. Entendendo? Então, a gente tem um senador que falou que tem um sonho de fazer a ponte de Gloss, Areia Branca. Falou, Pedro, vai lá pelo Republicano que a gente vai te ajudar. Certo? A gente tem senador que gosta de cuidar da saúde. Aí a gente tem um hospital em Areia Branca carente. A gente tem 8 deputados, eu não tenho problema com nenhum deles. Certo? Por acaso, o último voo que eu vim de Brasília, no final do ano, vieram os 3 senadores, vieram os deputados, eu vim conversando com a senadora também, entendendo? Então, nós temos essa articulação porque a gente colocou o Brasil no topo do mundo do atum. E a gente colocou a Areia Branca no mundo. E o Rio Grande do Norte hoje é um dos maiores produtores do atum. E tanto os deputados quanto os senadores sabem disso, porque Pedro do Atum, quando vai em Brasília, vai lá falar do que precisa. A gente teve deputado federal aqui, que em 2000, ele foi para a Espanha na reunião do ICAT, porque ele queria ver como era, o que era o atum, que gera tanta renda. Está entendendo? E foi um braço durante os 4 anos com a gente. Pedro do Atum, nosso entrevistado desta quarta-feira. A gente não tem mais tempo aqui, a gente teria outros assuntos, né? Inclusive, a gente vai acompanhar de perto essa campanha eleitoral lá de Areia Branca. A gente já trouxe um primeiro pré-candidato. A gente fala candidato, pré-candidato, porque candidato mesmo só a partir do dia 16, né, com o início da campanha eleitoral, com o registro destas candidaturas. Mas a gente já conversou com Souza, né, recentemente aqui no cenário político. Hoje, Pedro do Atum. Segunda-feira, Dr. Bruno estará aqui também no cenário político TCM. Você consegue compreender essa dinâmica política do município de Areia Branca. Seu Pedro do Atum, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa sorte aí na campanha. Seja sempre bem-vindo. Eu é quem agradeço. Agradecer a oportunidade, agradecer a TCM. E estamos sempre abertos lá para que a gente possa mostrar o nosso programa de governo, né? E Areia Branca merece muito mais. Seja sempre bem-vindo. Pedro do Atum, você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos. Até amanhã. Um abraço.